Oi galera, meu nome é Vitória, eu sou do @Plano Canadá. Nós temos um canal do Instagram só para contar sobre o nosso processo de chegar aqui no Canadá, como que foi a parte burocrática e também a parte legal, né? O que a gente está vivendo hoje, as coisas que nós estamos descobrindo. Esse vídeo aqui hoje, muita gente me pediu. Acho que é uma das grandes preocupações para quem tem pets. Hoje a gente vai falar sobre como foi trazer nossos 2 gatinhos do Brasil até o Canadá conosco, num voo que deu o quê? Mais de 24 horas. Eu vou dar todos os detalhes aqui da preparação até a adaptação chegando aqui. Nós temos 2 gatinhos que vieram conosco nessa viagem. Esse aqui é o Tony, ele tem 11 anos, ele é castrado e ele não tá muito afim de participar do vídeo com a gente. Ele tem o que? Uns 7 quilos, eu acho. Isso é importante porque para vir junto na cabine, eles podem ter no máximo 10 quilos, contando com a caixinha, mas a gente vai entrar em detalhes depois. E aqui nós temos também o Ludo. O Ludo é mais novo, ele tem 7 anos, ele também é castrado e também tem mais ou menos uns 7 quilos. Acho que o Ludo tem 7, o Tony tem uns 5, mas é essa a média. Vamos passo a passo então como que foi a preparação para que eles pudessem vir. Eu anotei alguns pontos aqui, vamos ver. Lá no nosso Instagram, no @Plano Canadá, eu criei uma série de posts chamado Pet Imigrante, onde eu fiz passo a passo todas as regrinhas, né? Então, nós temos posts como o que precisa de vacinação, né? Quais são as vacinações obrigatórias? Será que precisa de microchip? Como escolher a caixinha de transporte de acordo com as regras das companhias aéreas? CVI, que é um documento obrigatório de emissão para entrada aqui no Canadá. O primeiro item que nós nos preocupamos na hora de trazer eles para cá foi a parte de vacinação. A gente tem que entender que aqui no Canadá a raiva, né, a doença raiva dos pets já foi erradicada. Então aqui não tem raiva, enquanto que no Brasil a gente ainda tem. Por isso, qualquer pet para entrada aqui no Canadá obrigatoriamente deve ter a vacina da raiva. Essa vacina ela tem que ser dada há mais de um mês antes da viagem, então tu não pode dar no último mês, mas ela também não pode estar vencida, não pode ter sido dada há mais de um ano. Então nós vacinamos os 2 contra a raiva ali uns 2 meses antes da data da nossa viagem. Nenhuma outra vacina é obrigatória além da raiva. Por óbvio, nós ainda vacinamos eles com aquelas quíntuplas, enfim, as vacinas que são recomendadas no Brasil, mas não que tenham sido obrigatórias para a viagem. Para a viagem é a da raiva. Outra coisa que a gente fez com o Tony e com o Ludo foi colocar microchip. Outra coisa que não é obrigatória. É importante pontuar isso porque eu ouço muito falar por aí que é obrigatório, porque nos Estados Unidos é, e alguns lugares da Europa também, mas aqui no Canadá não é. E isso é possível verificar no site da Vigiagro, que nós vamos colocar na descrição aqui desse vídeo, o site da Vigiagro, que é o órgão brasileiro que regulamenta todas essas questões, e lá tem a bandeirinha de cada um dos países para onde tu está viajando e vai constar todas as obrigatoriedades. Mas nós escolhemos colocar microchip porque é recomendado. No Brasil eles recomendam, mas principalmente aqui no Canadá existe toda uma política muito forte sugerindo colocar o microchip nos pets. Aqui tem todo um controle quanto aos pets. Não existem animais abandonados de rua, a gente não vai encontrar aquele cachorrinho, aquele gatinho na rua. E até mesmo para adotar é meio complicado, assim. Os órgãos que cuidam da adoção vão fazer uma fiscalização, vão garantir que a casa pode receber aquele pet. Então aqui, inclusive, às vezes o mais comum é comprar, mas de uma forma boa, né? Comprar um pet porque não tem pet de rua, não tem pet para adoção, porque todos os pets têm a sua casinha. Então aqui, geralmente o pessoal compra
porque é aonde consegue então ter o seu pet. E outra coisa que eu acho muito legal, eu já vi muitas pessoas comentando comigo que voltaram para o Brasil, por exemplo, para visitar a família e lá no Brasil adotaram um pet e trouxeram para o Canadá. Isso eu acho muito legal porque é uma forma de tirar um pet lá da rua, né, que tá sem casa e dar uma casa para ele. Mas então, vamos voltando aqui. A vacina, a gente deu a quíntupla e deu a da raiva. Quíntupla não obrigatória, raiva obrigatória. Colocamos microchip, que não é obrigatório, mas é recomendado. Depois disso, nós partimos para escolher a caixinha de transporte. A caixinha de transporte é outro assunto meio complicado, meio polêmico. Primeiro, a gente tem que ter um cuidado que existem companhias nacionais e internacionais. E cada uma delas vai ter as suas regras para o tamanho da caixinha, porque ela deve encaixar embaixo do banco da frente na aeronave. Então, dependendo da aeronave que a companhia utiliza, esse espaço vai ser maior ou menor. No nosso caso, nós escolhemos voar com a Gol no trecho nacional e a Air Canada no trecho internacional. Nós tínhamos como opção a Gol, a Azul e a Latam para fazer o trecho nacional de Porto Alegre até São Paulo. Nós escolhemos a Gol nesse caso por ser o mais fácil de comprar a vaga para o pet. Para fazer esse trecho com a Latam ou a Azul, a regra era que nós teríamos que comprar a nossa passagem dos humanos e depois ligar para eles para verificar se eles tinham a vaga para o pet nesse mesmo voo e aí comprar a vaga do pet por telefone. Nós achamos isso meio inseguro, a gente não curtiu muito esse formato. Só que a Gol, ela tem a opção de comprar o pet junto. No momento em que tu tá comprando a passagem dos humanos, tu pode acrescentar, fica no mesmo campo onde tu compra a mala extra ou tu compra o assento comfort, enfim, lá nos extras da passagem vai ter a opção de comprar o assento do pet, a vaga do pet. Lá nós compramos para eles e já ficou tudo certo. Eu me senti mais segura com esse formato de compra, porque nas outras companhias a gente corre o risco de fazer a compra e ligar para eles, a vaga não existir mais. Ou eles não conseguirem conectar de alguma forma. Enfim, eu me senti meio insegura com esse formato de compra primeiro e liga depois. Já no trecho internacional, nós escolhemos vir, então, de Guarulhos até Calgary, que é a cidade onde a gente mora, fazendo conexão em Toronto pela Air Canada, porque as outras companhias faziam conexão nos Estados Unidos principalmente. E nós aqui, os humanos, não temos visto americano, então nós não poderíamos fazer essa escala nos Estados Unidos. E além disso, é bem chatinho para o pet também fazer a escala nos Estados Unidos, porque eles vão exigir, mesmo que só para escala, só para conexão, vários requisitos que não são exigidos pelo Canadá, e aí tem que cumprir os requisitos americanos também. Na dúvida, a gente escolheu vir com Air Canada, talvez pagamos um pouquinho mais caro, mas foi um voo mais rápido, né, mais direto, não teve tanta escala. A gente fez a escolha da compra das passagens levando em consideração também ali o bem-estar deles, né? Então, não fizemos grandes escalas como poderíamos ter feito se fôssemos só nós dois. Outra coisa que eu acho importante falar aqui para quem está pensando em trazer o pet é que existem várias formas de trazer o pet, né? Eu tô aqui falando sobre trazer os nossos na cabine, que foi o nosso caso. Porque assim, animais pequenos, até 10 quilos, contando com a caixinha de transporte, então eles mais a caixinha tem que dar 10 quilos, e dependendo da raça, podem ir na cabine junto com o dono. Eles vão ficar ali embaixo do banco da frente na aeronave. Isso é muito bom, porque tu consegue acompanhar eles, tu consegue ver como eles estão, né, conversar com eles para acalmar. Mas existem outras formas também. O cachorrinho ou o gatinho pode ir também na bagagem, lá no bagageiro, lá embaixo, junto com as malas. Eles têm uma parte separada só para eles. Ou eles podem ir numa aeronave completamente diferente, que é quando se chama de carga viva. É uma aeronave voltada a levar animais grandes, né, de porte grande, acima de 40 quilos, ou de raças que são consideradas agressivas, ou às vezes também o cachorrinho braquicefálico, que é
com o focinho curto, eles não são permitidos de ir assim na cabine ou no porão, porque eles podem correr o risco ali de uma respiração ruim. Já o Carga Viva é voltado a cuidar desses pets, a dar uma condição melhor para eles de voar. Outra forma que também existe, mas não está dentro do padrão, é o cachorrinho ou o gatinho ir como suporte emocional. Nesse caso, mesmo aqueles pets que não se encaixam na regra de ir na cabine, conseguem autorização para ir na cabine mediante um laudo psiquiatra dizendo que eles servem ali para um suporte emocional do dono. Às vezes precisa até de uma autorização judicial, mas é algo que está se tornando um pouquinho comum hoje em dia, sabe? A gente vê muita gente trazendo pets com mais de 10 quilos na cabine dessa forma. Aí cada um tem que ver como se encaixa melhor, qual a melhor forma para o seu pet e para vocês, né? Nós, como trouxemos 2 gatinhos que não têm 10 quilos, nós conseguimos trazer eles na cabine sem nenhum problema. Como estávamos falando da caixa de transporte, nós primeiro compramos as passagens para entender qual aeronave que nós iríamos viajar. Isso é importante porque o tamanho da caixa vai depender de avião para avião. Tendo essa informação, nós ficamos então sabendo a altura e a largura máxima que a caixa poderia ter com base no avião. Existe uma diferença também no tamanho da caixa, caso ela vá ser uma caixa maleável ou uma caixa rígida. A caixa rígida, como o nome diz, ela é dura, ela não vai conseguir se encaixar, ela tem que estar certinha no tamanho aceito pela companhia, porque tu tem que conseguir colocar ela embaixo do banco da frente. Já a caixa maleável, ela é mais tranquila de ter um pouquinho, alguns centímetros a mais, porque tu consegue apertar ela, tu consegue fazer com que ela se encaixe. Então, de cara, a gente já optou pela caixa maleável. A gente escolheu uma caixa que é inclusive alguns centímetros a mais do que nós tínhamos permitido, porque nós já sabíamos que a companhia ia permitir. Isso é muito legal, porque quando ele está no aeroporto com a gente, ou quando ele está entre um avião e outro, ele vai ter mais espaço para se movimentar, para se esticar. E ao mesmo tempo, quando for a hora de entrar embaixo da poltrona, é só apertar um pouquinho e ele vai entrar tranquilamente. Por isso nós escolhemos e recomendamos, assim como padrão, que se use a maleável. Lá no @Plano Canadá nós temos um post específico quanto à mala, onde eu mostro exatamente o modelo que nós escolhemos e as medidas, enfim. E lá eu falo inclusive qual a medida específica de cada companhia aérea. A caixa de transporte que nós escolhemos, diferenciais que a gente encontrou nela, ela abre nas laterais, abre em cima, abre na frente, ela tem vários bolsos para abrir. Eu achei isso legal porque cada situação talvez a gente iria usar um bolso diferente, né, para tirar o pet de dentro. E nós pagamos R$199, R$200 em cada uma. A gente comprou com antecedência, conseguiu parcelar também, então foi muito tranquilo. Comprada a caixinha, a gente comprou com vários meses de antecedência e deixamos ali pela casa. A gente começou um processo de adaptação deles na caixinha. A gente deixava ela sempre ali para eles meio que tentar usar de caminha, o que não rolou muito. A gente alimentou eles dentro da caixinha para que eles entendessem que ali era um lugar seguro. Colocávamos um pratinho com sachê, sabe, para eles comerem dentro da caixinha. Às vezes a gente colocava eles, fechava, deixava eles ali um pouquinho, brincava com eles ali. A ideia é eles entenderem que aquela caixinha era um cantinho seguro deles e se adaptar, até colocar o cheirinho deles ali na caixa, sabe? E se sentir mais seguro quando fosse o momento da viagem. Outro detalhe para a compra da passagem do pet, na Gol a gente comprou tudo online, né? Na Air Canada foi o oposto, a gente comprou tudo por telefone. A Air Canada, ela não tem um sistema de parcelamento da passagem pelo site, ou pelo menos nós não encontramos. Então o que a gente fez foi ligar para eles, e a gente ligou tipo quase na hora de fechar, 11 horas da noite, meia-noite, não lembro bem, porque eu achei que seria um horário que não teria tanta gente ligando, porque a minha ideia era conversar com o atendente e realmente entender como que funcionaria a questão dos pets. Ele foi muito educado, muito querido, nos deu todas as dicas, falou sobre a questão da
da mala maleável, falou sobre a questão dos tamanhos, do peso. A gente fez a compra ali na hora mesmo, então, da passagem para nós e para eles, e conseguimos parcelar em 10 vezes, 12 vezes, pelo telefone mesmo. Achei muito tranquilo, assim, eu não sou muito de fazer compra e passar dados bancários por telefone, mas nesse caso foi tão recomendado pelas outras pessoas que a gente fez e funcionou, não tivemos problema nenhum. Todos os valores que nós gastamos para todos os processos da nossa chegada até aqui, inclusive para os pets, você pode ver no post aqui. Eu postei lá no @Plano Canadá, nos siga para acompanhar o nosso dia a dia e todas as dicas novas que nós estamos dando, todos os valores que nós gastamos até então. E para os pets, é importante falar que assim, nós pagamos na Go, só o trecho deles, né? Só para eles, R$ 250 cada um. E na Air Canada nós pagamos $100 americanos cada um. Acho que na época deu uns R$ 500 para cada um deles, tirando o valor da nossa passagem que nós postamos lá no @Plano Canadá. Uma coisa muito importante também é manter o contato sempre com o veterinário do pet de vocês. A gente teve um apoio muito grande da nossa veterinária ali, que nos ajudou em todo o processo, porque tem que dar toda a vacinação prévia. A gente conversou a questão do microchip também, qual seria o melhor momento de colocar. Ela também nos receitou um calmante para que eles tomassem. E esse é um ponto interessante da gente comentar, porque assim, é proibido dar medicação para os pets em qualquer voo, seja na cabine, no porão, carga viva, enfim. As companhias aéreas proíbem qualquer tipo de sedativo, porque a ideia é que eles estejam atentos, que numa situação de perigo, se acontecer alguma coisa, eles têm que conseguir se defender, eles têm que conseguir fugir, eles têm que ter o controle sobre eles mesmos ali na hora. Então, sedativos são proibidos. Mas a doutora, nossa veterinária, recomendou um calmante simples, nada muito pesado, só para que eles ficassem mais tranquilos. É um calmante que inclusive já tinham nos recomendado para eles antes, para dar naquele dia de vacina, aquele dia que tem que levar no veterinário pessoalmente, porque gatinhos são bem sensíveis a essas coisas. Então, não era um sedativo, era um calmante simples e algo que ajudou eles um pouquinho ali a se sentir mais confortáveis. A gente deu esse calmante para eles antes de sair de casa, e é importante talvez falar nossa timeline agora, né? Nós saímos de Dois Irmãos às 7 horas da manhã rumo a Porto Alegre. Em Porto Alegre nós pegamos um voo às 11 para Guarulhos, onde nós chegamos lá pela 1 da tarde. Ficamos da 1, eu acho que até umas 5 no aeroporto, porque nós pegamos o nosso voo para Toronto pela Air Canada lá pelas 5. Eu sei que nós chegamos depois em Calgary, aqui já era quase 1 da tarde do dia seguinte. Então nós saímos às 7 da manhã num dia e chegamos à 1 da tarde do dia seguinte. Isso dá bem mais aí de 24 horas. E eles ficaram o tempo inteiro conosco, dentro da caixinha, tomando um calmante, acho que a cada 12 horas, se eu não me engano. O Tony e o Ludo receberam, então, o calmante gabapentina, que foi recomendado e receitado, né, pela nossa veterinária lá de Dois Irmãos. Esse é um remédio que ele é prescrito, o nosso foi inclusive manipulado e a farmácia ficou com a receita, reteve a receita, então não é um remédio que a gente pode dar livremente. Eu recomendo que vocês talvez levem o nome desse remédio para o veterinário de vocês e perguntem se eles recomendam também. Outro ponto bem chatinho para conseguir trazer os pets para cá foi a parte do CVI. CVI é o documento que a Vigiagro, o órgão brasileiro, vai atestar que esse pet está 100% para viajar. Vem em inglês também, porque tem que apresentar quando chega aqui no Canadá. Lá no processo de imigração, tem uma parte de imigração só dos pets. Algumas regras do CVI, né? Esse CVI, ele tem um prazo de validade de 10 dias. Então, ele precisa ser feito quase ali quando a viagem já está chegando. Isso dá um nervoso muito grande. Porque assim, é 10 dias da data da chegada aqui. Porque quando tu chegar no Canadá, o documento tem que estar válido ainda.
Então, para nós, era 10 dias antes do dia 4 de agosto, que foi a data que nós chegamos. Eu ainda esperei mais um diazinho, fiz 9 dias antes do dia da chegada, para garantir que não iríamos por qualquer motivo. Vai que um avião atrasa e a gente tem que pegar o voo no dia seguinte. O documento já não estaria válido mais. É um detalhezinho, mas eu preferi dar esses dias a mais para a gente garantir a validade do documento dentro da data da nossa chegada, pensando em qualquer imprevisto que poderia acontecer. A emissão do CVI, na teoria, ela é muito simples, mas na prática ela tem uns detalhezinhos, umas burocracias bem chatas. Nós temos lá no @Plano Canadá, e nós vamos colocar aqui um post específico só sobre CVI, porque existem várias regrinhas que tem que seguir. A carteirinha de vacinação, por exemplo, ela precisa conter vários dados que normalmente não vêm. A nossa, por exemplo, nós precisamos acrescentar muitas coisas à mão. A carteirinha, ela precisa, por exemplo, conter o nome completo do tutor, o endereço do tutor, a raça, a cor, o gênero do pet. Do veterinário, precisa constar o nome completo, CRMV e o endereço completo também. Esse, por exemplo, foi um dos que a gente teve que acrescentar. A nossa vet, ela tinha na carteirinha de vacinação só a cidade onde ficava o consultório dela. Nós tivemos que escrever à mão o endereço completo, então, do consultório dela. Não tem problema escrever à mão, tá? Mas cuidem para ver todos os dados necessários e preencham e coloquem no documento. Depois disso, tem que pegar todos os documentos obrigatórios e escanear e enviar tudo online para a Vigiagro. Eles vão avaliar aqueles documentos, precisa estar digitalizado em cores, precisa ter sido assinado. Esse é um ponto, por exemplo, que nós erramos. Nós enviamos, em 24 horas eles avaliaram e nos retornaram pedindo outras alterações. Que foi isso? A assinatura. Então fica essa observação. Todos os documentos escaneados, que vai ser ali o laudo da veterinária assinando, falando que o pet está com a saúde boa, a carteirinha de vacinação com todos os dados certinho, esses documentos precisam ser assinados digitalmente. Isso não é uma coisa muito comum para a maioria das pessoas, mas é bem simples de fazer. É só entrar no gov.br, o site do governo do Brasil, onde tem a opção de assinar eletronicamente. Lá vocês vão anexar todos os PDFs que vocês querem assinar, colocar ali o usuário e senha de vocês e esses documentos autenticados de forma eletrônica. Depois de autenticar, de assinar eletronicamente esses documentos, vocês vão anexar lá no site da Vigiagro e enviar para eles. Geralmente leva umas 24 horas para a Vigiagro analisar esses documentos e emitir o CVI, ou pedir novas alterações nos documentos. Se vocês seguirem de verdade o passo a passo que eu coloquei lá no @Plano Canadá, vocês vão ganhar tempo, porque não vai precisar corrigir documento nenhum, vocês já vão enviar ele certinho de primeira. Eu aprendi errando, então já tô aqui contando para vocês o que nós erramos para que vocês acertem de primeira. Outro ponto que é bem importante, que muitas pessoas me perguntam, é assim, aconteceu conosco, O Tony e o Ludo, eles estão no meu nome na carteirinha de vacinação. Mas para ir no avião, e isso é uma regra de todas as companhias aéreas, só pode um pet por pessoa. Então, eu fiquei responsável pelo Tony e o meu marido, Michael, ficou responsável pelo Ludo. Só que a carteirinha dos dois estavam no meu nome. Isso é muito simples de resolver, bem tranquilo. Tem duas formas. A forma que a gente fez e uma forma que é mais uma gambiarra, assim. Vamos começar pela gambiarra. Não é bem a que eu recomendo, não precisa, mas às vezes tem gente que prefere. Quando for fazer a vacina da raiva nova ali, aquela prontinha para viajar, emite uma carteirinha nova no nome da outra pessoa. Para o Canadá, vocês podem trazer só a da raiva, que vai ser emitida logo antes da viagem, porque a vacina tem que ser nova, Mais de um mês e menos de um ano. Então pode se emitir nesse momento a carteirinha nova em nome da outra pessoa já, e assim, cada pessoa no nome de uma das carteirinhas. Mas essa é uma gambiarra, não é necessário fazer isso. A Vigiagro, ela tem a forma
correta, vamos dizer assim, a forma padrão para se fazer isso, que é na hora da emissão do CVI, vocês anexam o documento da forma como ele está, então os dois PETs no nome da mesma pessoa, mas no PET que a outra pessoa vai se responsabilizar, o cônjuge, por exemplo, tem um campo na emissão do CVI onde o tutor que está ali na carteirinha autoriza o outro a ser responsável por aquele PET. Foi isso que a gente fez. No caso do Ludo, que foi o meu marido que trouxe, na hora de emitir o CVI, eu fiz uma autorização para o Michael ser responsável por ele na viagem. E foi tranquilo, não deu nenhum problema, a gente usou um modelo que o próprio site da Vigiagro entrega, né? Ali tem um modelo, tu só preenche e assina. Depois que enviou todos os documentos digitalizados em cores corretamente, com assinatura digital para a Vigiagro, eles vão te responder te encaminhando o CVI. O CVI é um documento com todas as informações necessárias para a viagem desse pet e para que o Canadá aceite ele, que tu vai imprimir e levar até a veterinária para que ela assine esse documento. Essa foi uma parte que a nossa veterinária ajudou bastante também, né? Porque a gente chegou e pediu para ela assinar na hora ali, sem agendar nada, porque o prazo é apertado, né? Então, acho que os vets nessa hora também nos entendem. Outro ponto importante nesse caso é que, assim, qualquer veterinário pode assinar o CVI, pode assinar esses documentos, atestado de saúde. Não é necessário nenhum tipo de certificação diferente, basta ser um veterinário certificado, né? Outra coisa que a nossa veterinária fez foi para o trecho nacional. Não que existisse necessariamente uma regra obrigando a ter isso. O próprio CVI em si já é um atestado de saúde que a gente poderia apresentar no trecho nacional também, mas ela nos deu também um atestado de saúde para a viagem nacional, né? Para mostrar para a Gol que estava tudo certo. Esse é um plus que não é obrigatório, mas que também é bem legal, porque assim, quanto mais documentos vocês tiverem em mão, mais seguro é de não correr nenhum risco, né? Vai que alguém inventa uma regra nova, diferente no meio do caminho. Achei muito legal a gente ter esse documento também. Com o CVI em mãos, então, nós recebemos da Vigiagro, levamos a veterinária, ela assinou, nós partimos correndo para Porto Alegre. Depois que o CVI está em mãos, tu tem que chancelar este documento. Chancelar é levar lá na Vigiagro, pessoalmente, fisicamente, para que eles coloquem um carimbo e assinatura. Não é necessário levar nenhum grande documento, não nos pediram assim passaporte, não nos pediram o atestado de saúde, não nos pediram carteirinha de vacinação, porque na teoria, se tu tá com esse papel é porque tu já apresentou para eles tudo isso eletronicamente. Mas eu recomendo levar junto, né? Porque, novamente, vai que vocês pegam um oficial ali que acordou num dia ruim. É bom sempre levar, mas não nos pediram, eles só olharam o documento, quando a gente chegou, não tinha fila nenhuma, carimbaram, assinaram, 5 minutos estava pronto o nosso CVI chancelado. Para fazer a chancela do CVI, no site da Vigiagro de Porto Alegre falava para agendar um horário. Eu mandei um e-mail pedindo para agendar, eles me responderam no dia mesmo falando que eu poderia ir entre tal e tal hora. A gente foi, não tinha fila, ninguém perguntou de agendamento, foi tudo rápido e fácil de fazer. Mas eu sugiro que vocês verifiquem sempre com a Vigiagro do estado, né, da capital de vocês, porque cada uma tem suas regras. Nós conhecemos pessoas que foram até o de São Paulo, chegaram lá, estava fechado. Então, garantir que vai estar aberto, quais são os horários, não é sempre que eles atendem para finalidade de CVI. Às vezes está aberto, mas o CVI é só de tarde, por exemplo. Então, verifiquem antes de sair de casa para não perder a viagem. Tudo pronto para viajar, CVI pronto, vacinação pronta, caixinha comprada, passagens aéreas. Chegou o dia da viagem, o que nós levamos no dia, né? Primeiro, a gente forrou toda a caixinha com um tapetinho higiênico e levamos alguns extras, para se desse algum problema. Será que deu? Levamos também lencinhos umedecidos, também, para se desse algum problema a gente ter com que limpar. Outra coisa que a gente levou foi raçãozinha seca, aqueles petisquinhos, sabe? O saquinho pequenininho com petisquinho. Não recomendo, porque daí agora a gente vai entrar no relato de como foi a nossa viagem e vocês vão entender.
que assim, coitadinhos, eles sofreram bastante em termos de horas de viagem. Como eu falei, a nossa viagem deu bem mais ali de 24 horas e eles estavam o tempo inteiro dentro da caixinha, porque também não é permitido retirar a pet da caixinha. Eu sei de casos de pessoas que puderam tirar, que a aeromoça ou o comissário ali permitiu, mas como regra, eles não poderiam permitir, não pode. Eles têm que ficar na caixinha o tempo inteiro. Em alguns aeroportos tem área de pet, onde vocês podem tirar eles podem caminhar um pouquinho, principalmente cachorro, né? Pode ali fazer as necessidades, mas também não são todos os aeroportos que tem a área de pet. E para gato isso não funciona muito bem. O que a gente fazia era levar eles pro banheiro, e a gente ia naqueles banheiros maiores, de família, sabe? Que às vezes tem, que entra toda a família para trocar bebê, essas coisas. A gente ia nesses para conseguir soltar eles um pouquinho, eles esticar as perninhas. E nisso, foi lá em São Paulo, já em Guarulhos, que um dos nossos pets, foi o Tony, ele começou a... ele estava muito estressado. Durante muito tempo ele ficou calmo por causa do remedinho, acho que ele tomou. De Porto Alegre para São Paulo, ele dormiu grande parte do tempo, mas eu acho que chegando em São Paulo o remédio começou a enfraquecer um pouquinho e ele começou a se agitar. Para acalmar ele, a gente começou a dar um pouquinho de raçãozinha seca, esses petisquinhos. A gente colocava a mão assim dentro da bolsa e dava um que outro de vez em quando só para ver se ele se acalmava um pouco. Isso se mostrou uma péssima ideia depois. A gente teve bastante problema depois no voo, no maior voo, né? Porque a gente fez um voo curto de Porto Alegre para São Paulo, foi 1 hora e pouco, 2. Esse foi tranquilo, eles dormiram a maior parte do tempo. Mas no voo, que foi o maior, né? Acho a gente saiu 5, 6 horas da tarde de Guarulhos para chegar 6 da manhã em Toronto, 5 da manhã, não lembro direito agora, mas assim, foi aquele voo de virar a noite inteira viajando, né? Nesse voo eles aprontaram. A gente tentou dormir, a gente, assim, porque apagou as luzes, todo mundo em volta tava dormindo, tava um silêncio, assim, no avião, e a gente tentou descansar. Nisso, eu senti uma coisa se movendo. Eu senti uma coisa caminhando e eu fechei as pernas na hora. E eu prendi daí o Tony na tentativa de fuga dele. O Tony, ele conseguiu abrir a caixinha de transporte, ele abriu o zíper, ele devia estar um certo tempo tentando ali, ele pegou a manha de como abrir, e ele abriu toda a frente da caixinha, e tava fugindo. Quando eu percebi ele, eu senti e travei as pernas e prendi ele. Nisso eu peguei ele e percebi que assim, ele teve diarreia. Ele fez cocô em toda a caixinha dele. Foi muito triste, gente. Eu peguei ele na hora, entreguei pro meu marido, falei, vamos pro banheiro, leva pro banheiro, vamos ver o que a gente pode fazer aqui com ele. A gente levou ele, a caixinha, pro banheiro do avião, e nisso, enquanto o Mike limpava ele, fazia o que dava pra fazer, eu voltei pra buscar o lencinho umedecido, o tapetinho higiênico extra pra trocar. Quando eu tô chegando no meu assento, uma menina me chama e diz, olha só, moça, acho que teu gato fugiu. E eu falei pra ela, sim, ele fugiu e a gente já tá com ele lá no banheiro cuidando disso. E ela falou, não, é outro. Quando eu olho, gente, o Ludo tinha fugido também. O Ludo, ele já não abriu o zíper, ele rasgou a caixinha. Ele rasgou assim, de ponta a ponta a caixinha, e tava fugindo enquanto nós estávamos no banheiro. A gente até brinca aqui que eu acho que foi planejado, né? Entre eles se combinaram. O Tony, eu acho que se sacrificou pelo Ludo. Eles tiraram ali no paro ímpar, e o Tony, ele tinha que fugir primeiro para nos tirar do assento pro Ludo conseguir fugir depois. Que bom que eu cheguei a tempo. Quando eu vi aquilo, eu já peguei ele, não deu tempo dele realmente fugir, né? Ele tava ali ainda. Peguei a caixinha dele, levei pro banheiro também, e aí começou o nosso desespero. Inclusive, essa foi a primeira vez, assim, que eu falei em inglês com alguém que não falava, né?
português. Eu falei com o comissário do voo que passou na hora, porque eu vi que a caixinha tava rasgada e a gente ia precisar costurar de alguma forma. Precisava dar uns pontos ali para fechar a caixinha, para seguir a viagem, porque a gente tava recém no começo da viagem. Ele não entendeu nada do que eu falei, eu não sei se eu falei errado, se ele ficou nervoso, porque ele começou ele entrou num desespero, eu senti que ele entrou num desespero. Não sei porquê, mas nisso o Mike, ele é muito MacGyver. Ele conseguiu costurar a caixinha com o fio do fone de ouvido, porque a aeronave, ela te dá uns fones de ouvido, né? Daqueles bem porcariazinho. Ele usou o fone de ouvido pra fechar, então, pra costurar a caixinha, e ela tá até hoje, inclusive, com o fone de ouvido segurando ela, que agora a gente guardou pra usar outras vezes. Nisso, o Tony nos cagou todo, porque lá no banheiro, né, o Mike contou que tava se abaixando pra arrumar a caixinha, o Tony pulou nas costas dele com as patinhas cheias de cocô, ele ficou todo cagado. Depois disso, quando a gente voltou pra sentar, eu também coloquei a caixinha dele no meu colo, assim, que nem poderia necessariamente, né, mas pra tentar acalmar ele depois da fuga, eu botei a caixinha no colo e fiquei com a mão dentro da caixinha fazendo carinho nele. Nisso eu senti que eu tava ficando molhada, eu senti que tinha algo na caixinha me molhando. Depois eu fui ver que escorreu, assim, ele tava com diarreia, ele deve ter feito xixi, então... Ai, meu Deus. Chega, tá me dando um treco aqui, lembrando disso. Mas eu sentia, sabe, minhas coxas, minhas pernas ficando molhadas, e depois quando eu levantei a caixinha, eu tava com a calça jeans toda molhada de água de cocô. Ai, ai. Então, assim, pessoal, até quando nos perguntam, depois eu vou fazer um vídeo só do relato da nossa vinda, né? Como foi a nossa vinda. Mas quando nos perguntam assim, como que foi pisar no Canadá? Como que foi ver o Canadá pela janelinha do avião? Sinto decepcionar, gente, mas a gente chegou na força do ódio aqui nesse Canadá. A gente chegou puto da vida, assim, mas tudo bem, tudo certo, assim, mas a gente chegou muito cansados por causa de todas essas coisas que eles aprontaram. A gente chegou cheirando a cocô. Eu não queria nem abraçar as pessoas, né, que foram nos buscar e tudo, que a gente chegou assim, ó, lastimável. Lastimável a situação que a gente chegou aqui no Canadá, por causa desses episódios aí de fuga e de cocô e coisa. Então, assim, dicas que eu dou: não deem comida, não deem comida nem pra acalmar e tal. Essa é uma recomendação que a gente já sabia, que todo mundo fala, é notório. Recomenda-se, assim, tipo, algumas horas antes da viagem, 2, 3, 4 horas antes da viagem, parar de dar água e comida, para que eles fiquem com o estômago ali, a bexiguinha vazia, para não acontecer essas coisas. A gente sabe que é uma viagem longa, mas eles vão sobreviver, tá, gente? Eles têm uma camadinha de gordura ali para gastar, que não vai ser uma tortura para eles nem nada, vai ser tranquilo. Eu acho que essa coisa de dar comida muitas vezes é mais psicológico nosso. A gente querendo se sentir melhor, a gente querendo acalmar eles, e a gente tem essa ligação com a comida, de se eu comer uma coisinha eu vou me sentir melhor, e daí a gente faz isso por eles, mas para eles foi pior, no nosso caso pelo menos, né? A recomendação, inclusive, é deixar eles de jejum, porque isso pode dar dor de barriga, enjoo. Imagina um pet que nunca voou num avião antes, né? Pensa vocês a primeira vez que voaram, que incomoda, bagunça a cabeça, fecha os ouvidos, enfim, dá um monte de situação ruim na gente, para eles também. E se eles estão com a barriguinha cheia, isso pode causar a diarreia, pode causar vômito, né? Causa enjoo. Então, assim, o recomendado é que eles estejam de jejum. Nós erramos porque a gente deu comida, petisquinhos pro Tony pra acalmar ele, sendo que eu acho que a gente tava nos acalmando, e isso causou a diarreia nele e talvez daí foi o efeito contrário. Deixou a situação pior pra nós e deixou a situação pior pra ele, que se sentiu mal, né, passou mal no avião.
Outra dica que eu dou e que deu muito certo para nós, foi muito boa para eles, foi colocar um paninho o tempo inteiro em cima da caixinha. Principalmente eu acho que para gatos, mas para cachorrinho também vai funcionar, tenho certeza. O aeroporto, a viagem em si é muita informação, muito cheiro, muita cor, muita luz, é muita coisa acontecendo. E isso deixa eles fora ali da zona de conforto deles. Então o que a gente fez foi, o tempo inteiro a gente colocou um paninho em cima da caixinha, óbvio, cuidando, gente, para não abafar, para não ficar muito quente, para não ficar sem ar, mas assim, tampando a visão deles principalmente, para que eles não percebessem tanto aquela movimentação acontecendo em volta. Isso junto ali com o calmante que eles tomaram, permitiu que eles dormissem a maior parte do tempo. Tem inclusive fotos no @planocanadá no Instagram da viagem deles, eles dormindo, eles muito tranquilos assim no aeroporto, e eu acredito que isso foi graças a esse paninho que a gente jogou por cima. Falamos da viagem, agora um outro ponto que eu acho importante para quem tem pet. Um cuidado que nós levamos muito em consideração na hora de escolher, que é o apartamento onde se vai morar. Isso é um planejamento que tem que começar lá no Brasil. Acontece que aqui no Canadá, eles se chamam de pet friendly, mas não é o mesmo pet friendly brasileiro, onde a gente tem 5 doguinhos no pátio, onde cada casa pode ter vários animais, e todas as casas aceitam pets sem necessariamente tantas restrições. Aqui eles têm um controle muito grande, como a gente falou antes. Eles se preocupam muito com o bem-estar, e os landlords, a administração dos condomínios, né, as pessoas que vão te alugar apartamentos em casas, eles podem impor regras do que eles aceitam ou não aceitam referentes a pet. Então, assim, vocês vão encontrar muitos prédios ou casas que não aceitam pet, não querem pet. Ou então, que aceitam, mas impõem limites de quantidade ou de peso. Geralmente vai ser assim, só aceita um pet no apartamento, ou só aceita um pet por quarto que esse apartamento tem. Então, se tu tem se tu aluga um apartamento de um quarto, tu só pode ter um pet. Se tu aluga 2 quartos, tu pode ter 2 pets. A ideia é que quanto maior o apartamento, mais pets ele pode acomodar, mas se é pequeno não pode acomodar muito. Tem lugares também que vai restringir raça e vai restringir peso. Por exemplo, aqui no prédio onde a gente mora, existe uma limitação de 10 libras, que eu acho que dá uns 15 quilos. Então, tu só pode ter, na teoria, um cachorro até 15 quilos aqui. Nós, inclusive, quando estávamos buscando lugar para morar, nós recebemos negativa de 2 lugares que nós aplicamos, porque só aceitavam um pet por apartamento nesses 2 locais. Então, o fato de nós termos 2 gatinhos não era aceito por eles. Inclusive, para quem nos segue lá no Instagram, sabe que a gente fez todo o processo por conta. A gente fez pedido de visto sozinhos, a gente fez matrícula de college sozinhos, mas na hora de alugar um apartamento, nós escolhemos contratar uma empresa de housing, uma empresa que ajuda a achar o apartamento ideal, contratar, fazer toda a negociação, exatamente pela questão deles, pela questão do Tony e do Ludo. Se fôssemos só nós, talvez ocorreria o risco de procurar por conta, de ficar num Airbnb, de ficar num hotel, apesar que os preços são absurdos, financeiramente também não vale muito a pena, mas talvez se fosse só eu correria mais riscos. Por causa deles, nós escolhemos não correr esse risco. A gente contratou uma consultoria de housing para nos auxiliar e conversar com os landlords, né, que são os proprietários, com as administrações, e negociar ali com eles a questão dos pets. Porque essa é uma diferença que existe aqui no Canadá, que no Brasil não acontece tanto, pelo menos. No Brasil, a gente aluga meio que por ordem de chegada, né? Quem aplicar primeiro já é aceito pela imobiliária e já aluga apartamento. Aqui não. Aqui a gente apresenta uma carta falando sobre quem somos, sobre a família, quem são os pets, e o proprietário do apartamento ou a administração escolhe para quem quer alugar. Então eles vão olhar todo mundo que quer alugar o apartamento e vai escolher qual a família que eles gostam mais para alugar.
Então, geralmente, quem tem pet vai lá para baixo da lista. Até quem tem filhos aqui, o que é um absurdo, mas acaba às vezes sendo prejudicado porque os landlords não querem alugar para famílias com filhos pequenos ou com pets. Eles preferem, né, eles dão preferência para casais, enfim, que na teoria não iriam estragar tanto o apartamento. Tudo isso bem entre aspas, né, pessoal? Mas assim, nós escolhemos contratar uma empresa para nos ajudar pensando neles e foi muito bom por isso, porque mesmo com a empresa, 2 apartamentos nos recusaram por termos 2 pets. Eles só aceitavam 1. Até que nós chegamos aqui nesse apartamento onde nós moramos, que aceita, enfim, não tem uma restrição assim de quantidade, tem só essa restrição de peso e que para nós não seria um problema com eles, já que são 2 gatinhos. Mas para quem vem com pet, falando em alugar apartamento ou casa, é importante também saber que quando a gente aluga com pet, a gente paga alguns valores a mais também para alugar. Como regra, a gente tem que pagar o security deposit de qualquer forma. Para os humanos mesmo, a gente paga. Mas aqui a gente teve que pagar 2 tipos, um para nós humanos e mais um valorzinho por causa dos pets. Esse valor do security deposit, alguns prédios devolvem no final do contrato. Então, quando a gente escolher sair, se a gente entregar o apartamento 100%, eles devolvem esse valor para nós. Além disso, a gente paga mensalmente o aluguel e uma taxa extra pelos pets. Então, aqui no nosso prédio, como um exemplo, a gente paga $40 por mês por pet. Então aqui a gente paga o aluguel e mais $80 de aluguel deles, vamos dizer assim. E agora vamos falar sobre a adaptação aqui no Canadá. Como padrão, acho que não é tão diferente pro gato, né? Porque ele não sai pra rua, ele só tem que se adaptar a uma casa nova. Mas ele não vai ter uma grande adaptação falando em frio, em neve ou coisas do tipo. Talvez para cachorrinhos tenha essa outra adaptação a ser feita. Mas para os nossos, isso foi tranquilo, assim. Eles praticamente não saem. A gente tem uma varanda, mas aqui a varanda não pode telar, não pode pôr tela, nem na varanda, nem nas janelas. Por motivo de segurança, os bombeiros não permitem que isso aconteça. Porque qualquer coisa que acontecer, eles precisam entrar no nosso apartamento, às vezes pela janela ou pela varanda. Então não pode ter nada bloqueando. Não importa se tem pet ou se tem criança. É cultura aqui, é normal e os pais de pet já estão acostumados com isso. O que a gente faz é manter a porta da varanda sempre fechada e eles só vão ali se a gente estiver junto e abrir para eles por algum motivo. Mas a gente precisou fazer a adaptação, por óbvio, por ter uma casa nova. E para quem tem gato sabe que isso é bem chatinho, né? Eles são bem chatinhos com a questão territorial. No início nós tivemos alguns problemas com eles que nunca tinham acontecido antes, então a gente sabia que era por causa da mudança. O nosso gatinho cinza, que está aqui, o Ludo, ele é nervoso por natureza. Ele, inclusive, no Brasil, teve um período que ele tomou um remédio antidepressivo por ele ter um tipo de toque que o veterinário diagnosticou. Então, assim, nós estávamos mais preocupados com ele na adaptação, tanto do que do Tony. Mas eu acho que o dele não foi o pior. Ele ficou estressado no início, ele às vezes miava à noite, mas nós usamos um hormônio que tu coloca na tomada e é como o hormônio da felicidade deles. Sabe quando eles estão felizes e se esfregam nas coisas para deixar o cheirinho deles? É esse o hormônio que vem e que é exalado no ar. A ideia é que eles sintam que eles estão em casa, mesmo sem que eles tenham exalado esse hormônio por conta. Então, mesmo estando já há 4 meses no Canadá, a gente ainda deixa esse hormônio ali na tomada. A gente troca uma vez por mês, né? Porque ele vai evaporando e dura mais ou menos um mês. E pro Ludo tem sido muito tranquilo quanto a isso. Acho que esse hormônio em si já ajudou. Em compensação, o Tony, que era o que a gente achou que seria mais tranquilo, que não tem nenhum outro problema,
ele se rebelou no início. Ele fez uma coisa que ele nunca fazia, nunca tinha feito em 11 anos de vida, que era fazer o cocô na nossa cama. Era claramente uma rebelião dele. Eu tô rindo agora, mas assim, ó, foi triste na época. Dava pra ver que era uma rebelião dele, porque assim, às vezes estava tudo bem, a gente tava na rua e tal, quando chegava em casa, ele olhava pra gente e ia pro quarto. E ali a gente sabia que ele tava indo fazer o cocô. Ele literalmente esperava a gente chegar pra olhar no nosso olho e ir fazer aquilo. Então assim, foi uma forma dele se rebelar, uma forma dele demonstrar o descontentamento. Eu acho que esse hormônio que a gente usou ajudou pra isso também, ajuda pros dois, né? Mas o Tony também eu acho que foi uma questão de tempo. A gente tem que também dar tempo ao tempo, fazer com que ele entenda, olha, essa é a tua casa nova, é aqui que tu vai viver, tu tá seguro aqui. Além da viagem em si ser extremamente estressante, eles chegaram num apartamento que eles não conheciam, tudo diferente, né? E quando a gente chegou, a gente não tinha móvel nenhum, tinha só os que vinham na casa mesmo, padrão, que vem em todos os apartamentos aqui do Canadá, mas não tinha cama, não tinha sofá, não tinha tapete, não tinha nada. Então, para eles, acho que isso foi muito estressante também. No momento que a gente começou a mobiliar a casa, e se alguém quiser fazer um tour, né, ver o tour da nossa casa, comenta aqui, que depois a gente faz o tour da casa e mostra, inclusive, coisinhas que a gente comprou para eles, para ajudar a adaptação deles. Depois que a gente começou a mobiliar, começou a usar o hormônio, começou a mostrar pra ele, ó, essa é a tua casa, isso foi parando aos poucos, né, até que durou menos de um mês, bem menos, umas 2 semanas que foi assim, eu acho, que a gente tinha que lavar o nosso único jogo de lençol, a gente lavava todos os dias, e aqui facilita porque tem lava e seca, né, então lavava, secava, usava, lavava, secava, usava todos os dias. Outra coisa que pode fazer parte da adaptação é a questão da ração. Aqui no Canadá, não necessariamente vai ter a mesma ração que se usa no Brasil. E às vezes pode ter até a mesma marca, mas a composição é diferente. Tem que ter esse cuidado. Entrar talvez no site canadense para ver quais são as rações que tem aqui e que vocês podem adaptar para o pet de vocês. A gente, por exemplo, foi mudando a ração aos pouquinhos para uma que tinha aqui. E mesmo assim, chegando aqui, a gente mudou de novo. O que acontece? A gente foi numa pet shop que tem aqui perto. Não foi uma dessas grandes, que aqui tem algumas bem famosas, que eu até vou recomendar pra vocês pra olhar a ração, essas coisas. A Pet Velho e a Pet Smart. São 2 grandes redes que tem por aqui que dá pra pesquisar preços. Mas a gente foi numa mais local e conversou com a moça, né, explicou a situação e estávamos atrás da ração que eles estavam acostumados no Brasil que teria por aqui. Mas ela fez uma coisa que me chocou, que foi mostrar a composição das rações. A gente já tinha feito isso no Brasil, mas aqui a forma como ela me explicou fez muito mais sentido, assim. Ela pegou a ração que nós estávamos acostumados a dar e foi lendo cada um dos ingredientes. Rações que são consideradas premium no Brasil e que aqui eles não consideram premium, porque tem muitos aditivos, muita coisa diferente. Então, eles usavam rações premium no Brasil, mas chegando aqui a gente trocou por uma canadense, que ela mostrou pela composição que era puro peixe. A escolha que a gente fez praticamente não tinha muita coisa na composição. Era o ingrediente com maior quantidade, era peixe, e o resto tudo ela nos explicou o que era. É uma marca canadense que eu vou deixar aqui também de dica, porque eu acho que foi uma marca muito boa pra eles estão gostando bastante. E quando a gente chegou em casa, abriu e sentiu o cheiro, tu nota que é diferente. Porque assim, quando a gente sentiu o cheiro da ração premium do Brasil, era aquele cheirinho de agropecuária, sabe? Cheirinho de ração. Agora, o cheiro da ração nova é cheiro de peixe. Parece que secaram o peixe em formato de ração. Tu abre e tu sente realmente o cheiro de comida. Então, hoje eles estão usando essa ração canadense. Estão gostando muito, se adaptaram fácil, assim, não teve uma grande dificuldade na adaptação. Vai ficar aqui também a dica da areia que nós estamos usando. Ela faz o gruminho bom para poder retirar com a pazinha. A gente já usou vários tipos da mesma marca e todos foram bem bons. E eu achei um preço bem legal e se encontra em qualquer lugar por ser uma marca bem conhecida. Outro cuidado que tem que ter
é que aqui a água tem muitos minerais, ela é uma água bem pesada. A gente percebe, inclusive na torneira, que às vezes fica como se fosse sal em torno da torneira, assim, pedrinhas de sal. Então, principalmente para gatinhos que costumam ter problema de pedra nos rins, essas coisas, o recomendado é sempre colocar a água filtrada, usar um filtro, né? E a gente usa a jarra da Brita, que é muito conhecida aqui também, tanto para nós, pra gente beber a água, a gente usa essa jarra, quanto a água que a gente põe para eles também é filtrada pela Brita. Então, pessoal, acho que é isso. Eu tentei abordar aqui todos os assuntos que eu lembrei, tanto do antes, o durante e o depois da adaptação dos pets e como a gente fez para trazer eles aqui. Caso falte qualquer informação, pergunta aqui embaixo que eu vou adorar ajudar vocês, responder naquilo que eu souber e naquilo que eu puder. Convido vocês também para nos seguir no Instagram, no @planocanadá, porque lá a gente mostra a rotina do dia a dia e dá dicas novas que a gente está descobrindo aqui. Nós estamos há só 4 meses aqui, então a gente ainda descobre muita coisa. E inclusive lá no Instagram eu tenho uma linha de post chamado Pet Imigrante, que é onde eu coloco todos os posts específicos sobre os pets, sobre o que a gente fez e o que a gente está fazendo com eles, que pode ajudar vocês também. Então, pessoal, obrigada por nos assistirem. Qualquer dúvida, perguntem. Nos sigam aqui no YouTube, porque a gente está fazendo muito vídeo informativo legal para quem está nesse planejamento também. E nos sigam lá no Instagram, onde a gente posta diariamente.